Eu quero ler com vocês, aqui no segundo livro das Crônicas, no capítulo 21, o verso 20. Na realidade, me interessa todo o capítulo, mas eu quero destacar o verso 20, que vai nos falar a respeito do reinado de Jeorão, um dos filhos de Josafá. Diz assim o texto: Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi, sem deixar de se saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. É uma descrição terrível, se você observar nos versos anteriores, a partir do verso 18, fala da sua doença prolongada, as suas entranhas, diz aqui, que saíram. Olha, foi algo terrível, agonias, morreu com agonias terríveis, o seu povo não lhe queimou aromas, etc. Então, há uma descrição de um rei péssimo, um rei péssimo. E o curioso é que ele era filho de um bom rei. Josafá era um homem íntegro. Ele fez uma concessão aqui, outra ali na velhice, ele fez algum tipo de acordo com o Reino Norte, mas, digamos, isso era bastante, entre aspas, tolerável. Outros reis fizeram isso também. Mas acontece que ele vai seguir o exemplo, não de seu pai. O texto vai nos mostrar, não um bom exemplo do seu pai e de outros reis, não um exemplo da casa de Davi. Ele vai seguir exemplo de Acabe, dos reinos, dos reis do Reino Norte. E é claro, ele teve a sua esposa, que vai influenciá-lo bastante. Ela era filha de Acabe, tinha uma péssima influência, e foi um casamento certamente arranjado para ter um pacto entre os dois reis. E é interessante observar que Josafá era um bom pai, Josafá era um homem gentil. Aqui no verso 2 diz: Teve este irmãos, se referindo no caso a Jeorão, teve estes irmãos, filhos de Josafá, Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. E no verso 3 diz que o seu pai, Josafá, lhes fez muitas dádivas. Então, Josafá era um pai que gostava de presentear os seus filhos, e diz, como é natural, no verso 3, que o reino ficou com Jeorão, porque Jeorão era o primogênito. E aí que está uma questão muito interessante e impressionante. É que o texto vai nos mostrar que Jeorão, quando assume o trono, ele se fortalece, ele mata seus irmãos, diz no verso 4. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai e havendo-se fortificado, matou a todos os seus irmãos à espada, como também a alguns dos príncipes de Israel. Mais tarde ele recebe uma carta de Elias, e no verso 13 diz: Mas andaste no caminho dos reis de Israel, e induziste a idolatria a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Então aqui nós temos um indicativo. Ele matou seus irmãos porque os irmãos eram melhores do que ele. Matou pessoas da nobreza porque eram melhores do que ele. Ele as via assim. Ele não queria algum tipo de concorrência, vamos dizer, embora o reino fosse dele e nada parecia ameaçá-lo de fato, porque era o reino natural, não havia nenhuma forma de apropriação indébita do reino. Mas aqui está um equívoco muito comum nas pessoas que governam e que lideram. Por elas se sentirem inseguras, por serem imaturas, se sentirem incapazes, incompetentes, elas procuram eliminar as pessoas que elas julgam melhores do que elas. É muito comum isso acontecer, porque elas não querem concorrência, querem se cercar de pessoas medíocres, são pessoas desvalidas, pessoas comprometidas, porque na realidade é mais fácil lidar com essas pessoas comprometidas, essas pessoas que estão moralmente em dívida, porque elas são mais negociáveis, elas estão prontas a fazer maiores acordos. E isso é muito bom para o governo, no primeiro momento. A questão é que quando você amanhã enfrentar dificuldades,
Você não tem ninguém que se aconselhar, porque os melhores foram mortos. Aqueles que poderiam aconselhá-lo integramente, que poderiam apresentar o seu parecer com sinceridade, com sabedoria, estão mortos. E você só tem os medíocres, que nunca vão questioná-lo. Sempre vão dizer que você está certo, que é a melhor coisa que você fez, que é assim mesmo. E aí o reino vai para o espaço. O reino se perde. Ele matou os melhores do que ele. E ficou sozinho. E fez uma série de bobagens. Houve revoltas no seu reino. Ele induziu o povo à idolatria. Ele vai levar o povo de volta ao paganismo. E mais, ele, influenciado pela sua esposa, conduz o povo ao paganismo, mata, antes da influência da sua esposa, provavelmente, mata aos seus irmãos, e ele então é tido como um rei péssimo. Governou 8 anos. E a descrição do verso 20 é terrível. E se foi sem deixar-se saudades. É claro que aqui é uma tradução interpretativa, mas aqui o povo, a ideia é que não sentiu falta dele. O povo não se sentiu livre, digamos assim, o povo não sentiu desejo por ele. Ele morreu como um indesejável, e ele foi privado de sua sepultura da cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis, mas foi privado desta honra. Então é preciso que nós pensemos sobre isso, como nós exercemos o nosso poder, ou o poder que nos é concedido. O poder que nos é concedido para governar é para o bem daqueles que são governados. E é importante nós nos cercarmos de pessoas íntegras. É muito importante que nós tenhamos pessoas de boa índole, sinceras, competentes, que possam nos ajudar, porque nós não somos donos da verdade. Nós não somos proprietários dela. E muitas vezes nós estamos apaixonados por aquilo que gostamos, apreciamos, e se nós não tivermos uma voz para dizer para nós que aquele caminho não é o melhor, não é o correto, é bem provável que aqueles bajuladores que nos cercam, eles vão ratificar, vão homologar os nossos desejos. E não é assim que nós dirigimos, não é assim que nós comandamos. E é por isso que quando nós procedemos desta forma, nós procuramos nos cercar de títulos, de funções, de cargos, para nos manter no poder. Quando eu vejo a história, eu me lembrei, enquanto falava sobre isso agora, enquanto gravo essa mensagem, de Calvino. Calvino, quando cria a Academia de Genebra, em 1559, e agora há uma crise, se eu não me engano, em Lausanne, e se eu estiver enganado também não muda muito o fato, é que houve uma crise na escola, os professores ficaram desempregados, e ele trouxe professores para Genebra. Trouxe, inclusive, um ex-professor dele de grego para dar aula. Ou seja, ele se cercou dos melhores. Ele queria os melhores com ele para constituir a academia. Porque ele não se sentia compelido a matar, a destruir, ou tinha medo de exercer a sua função. Ele não tinha medo da concorrência. Ele era um servo do reino de Deus. E é importante aprender a trabalharmos juntos para a glória do Senhor. E o poder que nos é concedido em qualquer esfera deve visar sempre a glória de Deus. Que Deus nos dê sabedoria, nos dê humildade, porque nenhum de nós está livre disso. Nós podemos não fazer essas maldades com tanta clareza intelectual. Nós podemos ter justificativas dentro de um processo, de um mecanismo de defesa, de racionalização. E podemos justificar para nós mesmos. E é preciso então que Deus nos dê discernimento, nos dê, como eu disse, clareza, nos dê humildade, que o seu Santo Espírito nos dirija, que Ele nos oriente, que Deus nos abençoe.